Aí eu gostaria até de pontuar uma coisa sobre o Big Bang, que eu consigo imaginar algumas pessoas talvez fazendo essa pergunta nos comentários agora, que é em relação às recentes observações do James Webb. Talvez, provavelmente está recebendo muitos comentários assim também, né, Sérgio? É do De, começo do é, que universo? Seria isso ou não? surgiram muitos artigos recentemente falando que, não, o James Webb provou que o Big Bang está errado. E, na verdade, isso vem de um desentendimento de o que o Big Bang se propõe a explicar. E inclusive, a gente está fazendo um vídeo no Ciência Todo Dia sobre isso, que vai sair nas próximas semanas. E, basicamente, o problema todo surgiu por causa do seguinte: o James Webb enxerga o mais longe que a gente já pôde ver com o telescópio. Principalmente porque a região dele de captura é no infravermelho. Então, a gente consegue ver as galáxias mais distantes e os primeiros fótons, praticamente, que surgiram no universo. E, com isso, a gente viu galáxias que parecem ser muito maiores do que a gente esperava que elas pudessem ser. Então, isso parece colocar em xeque a teoria do Big Bang, porque, como assim? As galáxias eram assim grandes se elas tiveram só pouquíssimos milhões de anos para se formar? Isso não deveria ser possível. Mas, na verdade, isso não é um problema com o modelo do Big Bang, porque o modelo do Big Bang, a gente já sabia que era um problema aberto à formação de galáxias. Não é algo novo que o James Webb deu pra gente. Então, por isso que essas notícias que geralmente falam que o James Webb provou que o Big Bang está errado, na verdade, não são assim, Não é boas bem notícias, isso. sabe? Uhum. Não é bem isso. Porque os cientistas já sabiam, a comunidade astronômica já sabia que a gente tinha que descobrir muito mais coisas sobre como as galáxias se formam, e tinha muito mais perguntas ainda para serem respondidas. Então, por conta disso, eu acho que gerou esse burburinho na mídia, mas é sempre a mídia fazendo o papel dela, né? Então, Uhum. Ainda mais quando fala disso, né? Ontem eu soltei um vídeo até ontem mesmo que de uma galáxia recente que o James Webb descobriu, que ela é muito grande. Até para o pessoal entender, né? Uma parte um pouco técnica, que é o seguinte: por que a formação de galáxia ela está muito ligada ao modelo do Big Bang? Porque para a galáxia se formar, elas se formam num lugar do universo que a gente chama halo de matéria escura. Então, o que é um halo de matéria escura? Isso de acordo com o modelo do Big Bang, tá? O que é o halo de matéria escura? É como se fosse um poço gravitacional onde a matéria normal, que a gente chama bariônica dentro da astronomia, começa a se acumular. Então, esse poço gravitacional começa a acumular muito gás, muito gás, muito gás, até que se transforma numa galáxia. O problema é o seguinte: o James Webb ele observou uma galáxia que, de acordo com o modelo, e aí você roda, tem vários e vários modelos, simulações computacionais muito grandes que rodam esses modelos de halo de matéria escura, não teria tempo suficiente para uma galáxia daquele tamanho que o James Webb observou se formar dessa maneira. E aí entra uma outra coisa um pouco técnica. Quando a gente fala do modelo que rege o universo, esse modelo ele tem um nome. A gente fala Big Bang, mas ele tem um nome, ele chama Lambda CDM, onde o lambda quer dizer energia escura e o CDM quer dizer matéria escura fria, Cold Dark Matter. Aí, qual que é a conclusão do artigo que o pessoal chegou? Que a gente vai ter que bolar, pode ser que exista uma outra explicação para esse modelo aí, que em vez de ser uma matéria escura fria, pode ser uma matéria escura quente. Que existe esse modelo, Warm Cold Matter, entendeu? E É será o que o Dark universo Matter. não pode ser mais velho? Porque se não deu tempo devido à explicação, não seria uma outra provável hipótese ou não? Também. Pode ser também. Aí tem que. O problema é que aí a gente tem um limite tecnológico. Igual o Pedro falou, hoje o que a gente tem é o seguinte: o James Webb, o universo, vamos contar a história inicial, né? Se ele começou com o Big Bang, ele expandiu rapidamente. Aí, aqui no começo já tem uma dúvida. Vamos contar o que é o Big Bang, para quem não sabe. Big Foi Bang é uma grande explosão. expansão. É mais expansão Tá. do que explosão. Ele começou a se expandir. Ele se expandiu rapidamente. De repente, ele meio que desligou. A gente chama de Era das Trevas. Qual era o tamanho antes de se expandir? Por exemplo, era um átomo que começou a se expandir? Tem alguma estimativa disso? Era menos que um átomo? Era muito mais denso, durante a era da inflação, o universo foi mais ou menos do tamanho de uma laranja para o tamanho de uma galáxia, se eu não me engano, na ordem de 10 elevado a menos 30 e alguma coisa segundos. Foi muito rápido. Assim, dizer que é um piscar de olhos seria mentira. É muito mais rápido do que isso. É quase infinitamente mais rápido do que isso. Então, assim, o universo era uma coisa muito pequena e virou uma coisa muito grande, muito rápido. Na verdade, esse ponto aí onde o universo começou, a gente chama de singularidade. Que é uma região, né? É matematicamente definido, né? Então a singularidade é uma região ali onde você tem uma grande quantidade de matéria concentrada num volume muito pequeno.
Ou seja, a densidade desse ponto, ele tende ao infinito. Ela tende ao infinito. Você tem muita massa, densidade é massa sobre volume. Então você tem muita massa num volume que tende a zero. Então a densidade tende ao infinito. É isso que a gente fala com a singularidade, que é aí que seria o início do universo. Por isso que existe a teoria da gente ver num buraco negro. Porque um buraco negro é a mesma coisa. No centro Muito dele tem a denso. singularidade. Eu já lembrei, falou singularidade, eu lembrei de Interestelar. Isso, exatamente. Aí você sabe, né? Assistiu, né? Eu tava ouvindo Boa. o último episódio de vocês com o Sérgio e eu justamente me perguntar se mudasse de opinião sobre Interestelar ou se continua a mesma, sabe? Porque Meu Deus, ele assistiu. não, é um excelente Mas filme. não vai me zoar. Assim, Eu sempre tô em minoria, né? Porque eu sou mulher e aparentemente todos os homens amam Interestelar. Não é que eles todos amam, os homens, eles é idolatram. muita gente, Boluninha. É muita muita gente. gente. Não, Mulheres dos filmes também. do Nolan, é um dos melhores. Mas é bom. Não, o filme é muito bom.